Muito bem, aqui a partir de agora a gente conversa com o vice-presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Subseção de Rio Verde, doutor Antônio de las Cuevas. Olá, doutor, seja bem-vindo. Leonardo, obrigado pelo convite, uma satisfação poder estar aqui com você e principalmente debater, esclarecer sobre um tema extremamente importante que de fato vem preocupando produtores e o Brasil. Com certeza. Bom, você que está acompanhando a gente a partir de agora também pode participar mandando a sua mensagem para nós pelo nosso WhatsApp e também pelas nossas redes sociais. Fique à vontade para interagir conosco. Bom, doutor, por mais que a palavra MST já seja muito divulgada, talvez tenha alguém acompanhando a gente aí pela nave que não sabe o que é o MST, né? Como é que o senhor descreve esse movimento? Olha, o movimento dos trabalhadores sem terras, né, já começa errado por aí, dos trabalhadores sem terras, ele foi fundado com o objetivo de implantar, de impor a reforma agrária criada lá em 64, junto com o Estatuto da Terra, consolidada pela legislação específica seguinte de 71, mas de uma forma impositiva. Então, o grupo é a junção de membros, especialmente vamos falar aqui do viés político dos movimentos de esquerda do país, com o objetivo de aplicação da reforma agrária na marra. Agora, o que a lei brasileira diz sobre a questão da posse da terra e também dos direitos do produtor rural? Bom, desde 64, por meio do Estatuto da Terra, em seu artigo 2º, ele garante o direito à propriedade rural. É um direito garantido desde 64. Desde que essa propriedade ela exerça a sua função social. O que seria essa função social? Eu, produtor, utilizo de forma racional os recursos naturais, eu estou atento às normas trabalhistas, questões ambientais, dou a devida produtividade a essa área, ótimo, então eu tenho direito à posse e à propriedade deste imóvel rural, isso desde 64. Veio a Constituição em 88, já entrando nesse mérito, no seu artigo 186, e chancelou, consolidou esse direito à propriedade rural, desde que respeitada a sua função social. Muito bem. No caso do produtor rural que está nos acompanhando agora, se por acaso ele tiver a terra dele invadida, quais são os primeiros procedimentos que ele deve tomar? Antes da gente entrar na parte dos procedimentos, se você me permite, sim, só claro, fazer uma regressão com algumas questões que a gente precisa levantar aqui. Uhum. Se tratando de posse, da discussão da posse de um imóvel, se o produtor tem ou não tem, se está sendo invadido, a gente tem algumas questões que nós precisamos observar. Vamos lá, se a gente estiver falando de invasão, estou invadindo uma área, a gente está falando de esbulho possessório, que é a invasão propriamente dita. Se eu produtor, estou sentindo que, vão entrar na minha área, aí a gente chama de ação de interdito proibitório, porque a ação assim, é preventiva, eu já ajuizo ela o quanto antes assim, para evitar a iminência, o ingresso nessa posse aí por parte dos invasores, os criminosos. E se eu tenho aquele indivíduo que cortou uma cerca, foi lá, cortou uma madeira, a gente está falando de turbação possessória, que é aquela ameaça com um pouquinho já da invasão. Então nós temos 3 tipos de ações, que são ação de esbulho possessório, manutenção e interdito proibitório, reintegração de posse, manutenção e interdito proibitório. Mas saber quais são as ações é obrigação do advogado. Só que o advogado não trabalha sozinho nessa situação. O que o produtor precisa fazer para evitar? Uma palavra: prevenção. O produtor tem que se prevenir em todos os sentidos. Mas como assim, Antônio? Como é que eu vou me prevenir de uma invasão, de uma incursão desses grupos na minha área? A gente fala a parte documental. Vamos lá. Invadiu? Então, boletim de ocorrência. Primeiro passo. Segundo passo, ata notarial. Vou lá no cartório,
chamo meu colega do cartório, testemunhas, vou registrar com fotos e garantir que o tabelião faça essa ata notarial. E, já indo para a parte da discussão processual, nós precisamos, nós advogados, que essas documentações da área específica sejam todas em dias. Então, a gente está falando de CCIR, de CAR, de laudo agronômico atualizado, ITR. Então, quando você tem uma documentação preventiva, alinhada, a chance de você ter uma tutela do judiciário, de você conseguir um suporte judiciário de forma rápida, é mais efetivo, é mais garantido. A gente não pode garantir, mas a gente pensa que é um juiz que está sentado do lado de cá, analisando uma invasão, e se ele não tiver toda a documentação para mostrar que aquela área ela está cumprindo a sua função social. Então, esse juiz precisa ter em mãos toda a documentação de uma área para mostrar, olha, a área do Antônio cumpre a função social dela. Né? Então, está aqui o CAR, meu CCIR, se eu sou pecuarista, documentos da agrodefesa, mostrando o que eu tenho em cima daquela área. Né? Então, a prevenção é a palavra para situações como essa. Eu não poderia deixar de anotecer já, dando essa questão da prevenção, especialmente em Rio Verde, já com o estado de Goiás, o trabalho que Rio Verde vem fazendo neste sentido. O Sindicato Rural, junto com a Patrulha Rural, a Prefeitura, o governador. Então, existe um aparelhamento dessas estruturas, dessas entidades, principalmente municipal e estadual, para dar esse suporte para o produtor, que é extremamente importante. Né? Excelente. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Antônio de las Cuevas, a gente faz uma pequena pausa agora, porque eu quero falar com você do Galo Rei Gastrobar. Você sabia que o Galo Rei agora é especialista em eventos do agronegócio? Pois é, e ainda oferece pratos executivos a partir de R$ 19,90. Tem um vídeo especial aí, a gente vai acompanhar alguns detalhes e na sequência a gente volta para continuar o nosso assunto de hoje. Muito bem, tá aí os detalhes. Então você que quer fazer o seu evento do agro, procure o Galo Rei Gastrobar e saiba mais. O telefone está na tela para você tirar as suas dúvidas diretamente com o chefe Danilo, inclusive com o cardápio personalizado. Você decide o que você quer oferecer para os seus convidados. Seja um evento para os seus colaboradores, um evento com os seus fornecedores, com os seus clientes. Evento do agro é no Galo. Bom, a gente continua a nossa entrevista de hoje com o Dr. Antônio de las Cuevas, falando sobre essa questão das invasões de terra por parte do MST. É um assunto, doutor, que se a gente partir para o lado pessoal, a gente acaba, às vezes, descendo o tom um pouco, né? Saindo do que a lei determina. Mas se a gente for parar para analisar, a gente não vê ninguém em sã consciência invadir, por exemplo, uma loja aqui na Avenida Presidente Vargas, alegando, não, eu vou invadir essa loja, vou ficar com ela, porque parece que não está vendendo mais, o proprietário quase não aparece por aqui, eu vejo um ou outro vendedor, parece que quase não tem cliente, eu vou entrar e vou invadir essa loja aqui e vou ficar com ela para mim. A gente não vê isso. E aí querem que a gente acostume com a ideia de que a invasão de terra, né, de se apropriar de uma terra, é algo natural, comum, é direito de qualquer um fazer isso, né? Leonardo, o esbulho possessório urbano, ele realmente é mais difícil da gente ver, mas isso acontece nos grandes prédios, nas grandes capitais, a gente vê essas situações. Mas, de fato, você olhar uma situação em que
vou invadir uma área porque aparentemente ela é improdutiva. Não faz. Existe uma legislação específica para fins de desapropriação com o intuito de reforma agrária. Entende? Existe. Então tem essa legislação, tem essa oportunidade para aquele membro ali do MST. Acontece que eles querem de qualquer custo empurrar essa aplicação da reforma agrária. E não estão discriminando se é terra produtiva, improdutiva ou se é centro de pesquisa. Então, realmente é uma situação que, se a gente não tomar cuidado, a gente leva para o lado pessoal, né? Mas de concepção, de como que fazem isso. É um desrespeito à propriedade privada garantida pela Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 22 a 25. Entendeu? Então, assim, a propriedade privada está sendo violada. Acompanhando os discursos, por exemplo, do governador Ronaldo Caiado, ele tem sido bastante firme nesse assunto, dizendo que aqui em Goiás, quem invadir terra vai ter que desocupar a terra. Ele não vai aceitar esse tipo de conduta. Tem tido muita demanda nessa área? Muito produtor tem procurado os senhores aqui, no caso a OAB, que tem uma comissão especializada nessa área, ou por enquanto está tranquilo aqui na nossa região? Por enquanto, está tranquilo na nossa região, a gente vê relatos remotos, mas isso volto aqui a enaltecer a governador, prefeito de Rio Verde, sindicato rural, patrulha rural, que é a polícia militar, o trabalho que vem sendo feito de prevenção. Então, como nós temos um governo, o estadual, municipal e entidades alinhados, isso inibe. Diferente daquelas regiões do Norte e Nordeste, que é onde a gente está vendo mais invasões. Então, ainda assim, não tem uma procura significante, uma preocupação no sentido de acionar o judiciário, porque de fato está sendo feito um trabalho muito bem de prevenção disso. Em acontecendo, vamos uma situação aqui, uma situação hipotética de que aconteça uma invasão, não se consiga retirá-los ali de forma rápida, em até 48 horas, por exemplo. Como é que funciona a reintegração de posse? Ela é demorada? Então, você tem um pedido liminar, né? Vamos supor, você, produtor, munido de toda aquela documentação que eu mencionei, precisa estar com isso em dia, porque senão só dificulta. Tá? Então, a gente, quando vai ingressar com uma ação de reintegração de posse, com um pedido liminar de reintegrar, né? A gente precisa estar com essas documentações que eu mencionei no início alinhadas. Então, ela é rápida, ela é célere, desde que a gente dê a oportunidade para o magistrado analisar as provas que a gente precisa demonstrar a ele. Agora, se a gente simplesmente ingressar com uma ação querendo uma liminar, sem as documentações necessárias, onde é um trabalho em equipe entre advogado e produtor, o staff, tem grande chance disso não acontecer na liminar. Então, eu volto a reiterar o trabalho de prevenção na parte de documentos. Então, começou um movimento ali, nós não conseguimos coibir a invasão, vamos correr então, já fazer a ata notarial, ou até mesmo antes disso, vamos fazer a ata notarial, boletim de ocorrência, e já vamos correr atrás da documentação e entrar com a ação que tiver que entrar. Porque nós temos 3 opções. Reintegração, manutenção e o interdito proibitório, que são essas 3 ações que estão à disposição para tentar coibir essa invasão. Para o MST, se essa invasão for considerada ilegal, quais são as consequências? Existe algumas demandas que eu falo para você que não vi nenhuma condenação específica, mas em casos onde o grupo, o movimento, ele matou gado, teve alguma intervenção ambiental em reserva legal, de fato desmatou a área, aí entra com as ações indenizatórias contra os danos causados. Referente à invasão em si, existe lá no Código Penal é crime do Código, está tipificado no Código Penal, mas é uma multa singela, é pena de detenção de 1 a 4, podendo ser majorado. Que não vai virar em nada. E não vai virar nada. Inclusive, isso é um pedido que, na verdade, é um projeto de lei que está em andamento para majorar, para ampliar a condenação, a possibilidade de detenção desses invasores. Então, assim, mas o projeto de lei ele não anda na mesma velocidade que as invasões. Então, assim, ainda assim, as implicações criminais são muito
ínfimas comparado com o dano que pode causar. Então, os tipos de resposta que o judiciário tem ao grupo seriam essas ações mais indenizatórias de reparação de danos. Excelente. Bom, nós temos uma CPI, né? Uma CPI que pretende investigar isso para saber se tem alguém financiando, por exemplo, esses movimentos, porque eles estão ganhando muita força, acontecendo de uma forma muito rápida, muito bem orquestrada, diríamos assim. E essa CPI quer saber também, né, sobre isso, se tem alguém que está financiando isso ou não. Exatamente. E foi interessante que, enquanto eu aguardava, né, para sentar aqui, a Fabel está fazendo uma excelente entrevista com um deputado propositor da CPI do MST. E um dos pontos é a investigação do financiamento, quem é que está por trás do financiamento, da ordem de invasão. A gente tem noção, mais ou menos, né, mas vai ser interessante para dar nome aos bois. Então, assim, a lei de reforma agrária, ela está ali para ser aplicada. Um exemplo que eu gosto de dar é a área que é invadida sem a devida adequação, desapropriação, indenização, invasão mesmo, né, o crime, cometendo um crime, ela não pode ser objeto de reforma agrária. Não pode. É uma forma de coibir. Mas mesmo assim, a gente vê algumas situações, um jeitinho daquela área conseguir, né, de se tornar objeto de reforma agrária. Então, a CPI vai ajudar a nortear, a trazer de novo essa discussão referente à reforma agrária, que é de 71, que é boa, que se a gente fosse seguir ela, faz sentido, é importante para trazer produção, para trazer a função social para aquela área que é improdutiva, está abandonada, mas não é respeitada. Muito bem. Bom, a gente precisa finalizar aqui a nossa entrevista. Para encerrar, doutor, quais as suas recomendações ao nosso produtor rural diante desse cenário que tem deixado muito produtor preocupado? Olha, a preocupação ela é legítima. Nós estamos vivendo um tempo preocupante de insegurança, eu sei que jurídica, política, climática, econômica principalmente, a gente não sabe o que vem, mas temos que ter fé. Juntos, unindo, né, o time do agro, a gente consegue superar essas barreiras. A gente está vendo, apesar dos pesares, nós temos a esfera estadual, a esfera municipal, entidades trabalhando em prol do produtor. Então a gente precisa bater de frente com o sistema. A gente precisa brigar. Nós não podemos sucumbir a isso. Então, assim, eu vejo são tempos difíceis, mas que depois vão melhorar. E uma coisa que sempre fala para mim, e eu deixo aqui, a única certeza que nós temos é da morte. Seja a fase que nós estamos passando boa ou ruim, ela vai passar. De um jeito ou de outro nós vamos superar. Nós precisamos trabalhar de forma coerente, de forma séria e inteligente. Então, eu tenho certeza, tenho convicção que nós vamos sair dessa situação bem. E eu não estou falando aqui de presidentes. Não, nós vamos superar isso. Historicamente, a gente supera. Nós vamos conseguir. Com certeza. Bom, doutor Antônio, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Eu agradeço. Eu fico feliz de estar aqui com você. Muito bem, doutor Antônio de las Cuevas, vice-presidente da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB Subseção Rio Verde, é um advogado especialista em defender o produtor rural e sempre muito gentil em atender o nosso convite e, claro, vai voltar mais vezes. Bom, a gente faz uma pequena pausa agora para o intervalo, na sequência a gente volta com mais informações. Até já.